Saudações, sábios das profundezas. Preparem-se para uma jornada inesquecível rumo aos mistérios e sabedoria. Nas extensas savanas africanas, onde o céu se mescla ao horizonte dourado e o vento murmura segredos ancestrais, existia um reino distinto de todos os outros. Neste local, onde o ruído da vida selvagem formava uma sinfonia natural, reinava Léo, um leão cuja majestade só era superada pela sua serenidade inigualável. Léo não era somente um monarca. Ele era uma lenda viva, uma personalidade cuja tranquilidade fascinava todos que se encontravam com ele. Embora outros leões fossem famosos pela sua força bruta e rugidos que ressoavam pela savana, Léo tinha uma força ainda mais rara: a habilidade de lidar com qualquer circunstância sem se deixar levar pela irritação. Essa característica o distinguia e alimentava contos que circulavam entre os animais, tal como o vento que se movimenta entre as árvores. No entanto, como toda grande narrativa requer personagens cativantes, Léo também contava com um grupo peculiar que coloria sua existência com desafios e peripécias. Zip, o macaco, era pura energia, uma autêntica tempestade em constante movimento. A sua curiosidade era tão ampla quanto as florestas onde passava seus dias. Giglis, a hiena, vivia entre gargalhadas estridentes, cujas notas pareciam desafiar qualquer silêncio que tentasse se estabelecer. E Eco, o papagaio, um exímio imitador de palavras, possuía a habilidade de converter qualquer som em uma obra de arte sonora. Em conjunto, constituíam uma fusão explosiva de criatividade e perspicácia. Motivados por um interesse quase infantil, esses três amigos decidiram testar a famosa paciência de Léo. Afinal, como um leão, que governa um reino tão extenso, poderia manter-se tão inabalável? Portanto, iniciava-se uma sequência de desafios inteligentes que não só testariam a serenidade do monarca, mas também trariam lições valiosas sobre a vida, a paciência e a verdadeira força. Esta é a narrativa de um leão que não se irritava facilmente, e dos três amigos que, ao testá-lo, descobriram algo muito maior do que inicialmente presumiam. O sol resplandecia intensamente na savana, colorindo as paisagens com nuances douradas e projetando sombras extensas sob a imponente figueira onde Léo dormia. Era uma manhã comum, como muitas outras, mas para Zip, o macaco inquisitivo e curioso, aquele seria o momento ideal para instigar o monarca. Ele observava Léo, que dormia tranquilamente à sombra, segurando um pequeno e valioso colar ao lado. Este colar não era apenas um acessório decorativo. Construído com pedras e penas, ele trazia uma história, uma ligação intensa entre Léo e sua mãe, que o havia abençoado com amor e sabedoria. Zip tinha consciência disso, mas sua natureza imprudente o impeliu a agir. Ele deslizou silenciosamente pela árvore, pegou o colar com delicadeza e o ocultou entre os arbustos adjacentes. Ao acordar, Léo notou a falta imediata do colar. Por um instante fugaz, uma leve sombra de inquietação cruzou seu rosto. Parecia que a recordação de sua mãe e o sentido daquele objeto haviam sido retirados. Contudo, ao invés de se descontrolar ou exigir respostas, Léo fechou os olhos, inspirou profundamente e permitiu que a tranquilidade voltasse a inundar seu ser. Em vez de confrontar Zip ou os demais animais, ele simplesmente iniciou a busca. Seus movimentos eram calmos, cada movimento caracterizado pela paciência e resolução. A sua tranquilidade não só surpreendeva, mas também intrigava os observadores, como Zip, que observava do alto de uma árvore. Esperava que o macaco visse frustração, talvez até um rugido de irritação. Porém, para seu espanto, Léo mostrava algo completamente distinto: aceitação e conhecimento. Enquanto Léo buscava, Zip foi invadido por uma emoção inédita. Ele iniciou uma reflexão sobre o sentido do colar e o efeito de sua maldade. Ao notar a dignidade de Léo mesmo perante uma perda tão pessoal, o macaco descia devagar e desvendava o esconderijo. Ele restituiu o colar com uma expressão de remorso, reconhecendo que sua brincadeira serviu mais como um aprendizado para si mesmo do que um teste para Léo. Ao recuperar o colar, Léo esboçou um sorriso terno. O seu olhar não apenas expressava gratidão, mas também revelava compreensão e empatia. Ele agradeceu com um gesto simples, porém significativo. Naquele momento, Zip compreendeu algo mais profundo: a importância das recordações, a consideração pelos sentimentos alheios e a energia proveniente de um coração tranquilo. Portanto, o primeiro desafio terminou,
deixando uma lição evidente. A paciência não só mantém a paz, mas também promove mudanças nos outros. A savana, iluminada pela luz dourada do pôr do sol, parecia prenunciar algo singular. Era um dia festivo, com os animais participando da tradicional Assembleia da Savana, um acontecimento repleto de narrativas, brincadeiras e gargalhadas. Para Giglis, a hiena de riso estridente e pensamentos extravagantes, aquele era o instante ideal para tentar algo que, em sua mente, seria infalível: abalar a serena tranquilidade lendária de Léo. Giglis elaborou uma corrida de gargalhadas, uma competição cujo propósito era simples: gargalhar incessantemente pelo maior período possível. Contudo, o que aparentava ser apenas uma brincadeira inocente ocultava um objetivo audacioso. A hiena estava convencida de que o barulho estridente das risadas combinadas, juntamente com sua gargalhada estridente, seria capaz de despertar a ira do Rei Leão e provocar nele uma reação de irritação. Conforme o sol descia no horizonte e o céu ganhava cores vivas, os animais se aninhavam sob a luz delicada da lua. A disputa iniciou-se com um turbilhão de gargalhadas, altas, roucas, finas, e até algumas que ecoavam como cantos desafinados. Era um completo caos sonoro, com Léo, sereno como sempre, assistindo à cena com um discreto sorriso. No entanto, Giglis estava resoluta. Ela aprofundava sua gargalhada, um som tão alto e único que muitos animais não conseguiam segurar suas gargalhadas internas. O caos se disseminava, dando a entender que, a qualquer instante, Léo poderia se irritar. No entanto, diferentemente do que Giglis previa, o leão parecia realmente entretido. O seu olhar percorria os animais com uma ternura que só um autêntico líder poderia demonstrar. Ele percebia naquele tumulto de gargalhadas uma comemoração da vida, da diversidade e da felicidade coletiva. Para Léo, aquilo não representava um desafio, era um show que mostrava o quão esplendorosa a savana poderia ser. Gradualmente, o semblante de Giglis começou a se transformar. Ao observar a serenidade de Léo, ela notou que sua gargalhada, que antes era forçada e provocativa, agora era autêntica. O desafio se converteu num instante de alegria genuína, não somente para ela, mas para todos os presentes. Ao fim da noite, quando o último ruído de risada desapareceu no silêncio da savana, Léo se aproximou de Giglis. Com uma voz serena, ele declarou: "A sua gargalhada é tão contagiante quanto a felicidade que proporcionou a todos nesta noite. Agradeço por nos recordar a importância de instantes como este." Giglis experimentou uma admiração surpreendente por Léo. Ela compreendeu que a autêntica vitória não consistia em desestabilizar o monarca, mas sim em compartilhar felicidade com ele e com os demais. Naquele instante, a lição se tornou evidente. A paciência de Léo não só mantinha sua serenidade, como também podia converter provocações em instantes de união. E assim, mais uma vez, a tranquilidade de Léo se sobressaiu, convertendo um desafio sagaz em uma lição profunda sobre a força da felicidade compartilhada. Com o frescor de uma nova aurora na savana, criou-se o ambiente ideal para Echo, o papagaio sagaz, cumprir seu objetivo. Depois de acompanhar as tentativas de Zip e Giglis, Echo concluiu que o momento exigia algo mais intrincado e profundo. A sua inigualável capacidade de reproduzir qualquer som ou voz seria o elemento-chave do plano. Avaliar não só a paciência de Léo, mas também a profundidade de sua tranquilidade. Echo começou sua orquestra de sons logo ao amanhecer. Ele replicava murmúrios repletos de suposições, rugidos intimidadores e até mesmo vozes que pareciam sussurrar os temores mais íntimos da selva. A combinação de ruídos e palavras ressoava como uma melodia perturbadora, cativante e instigante. Cada nota parecia atingir os pontos delicados das emoções, gerando um ambiente denso que cativou todos os animais. Todos se reuniram para presenciar o que consideravam o maior desafio para o Rei Leão. Echo, escondido atrás de uma árvore robusta, se empenhava em produzir um espetáculo que provocasse uma reação em Léo. Ele desejava avaliar se o monarca era capaz de suportar o impacto de sons que espelhavam as inquietações e temores mais profundos da savana. No entanto, Léo manteve-se inalterado. Os seus olhos se fecharam devagar, permitindo que o silêncio interior dominasse seu ser. Ele não desconsiderava os sons de Echo, mas os acolhia com a aceitação de quem entende que cada obstáculo contém um aprendizado. O seu semblante não transmitia indiferença, mas uma reflexão tão intensa que parecia intransponível.
A quietude do leão começou a mudar o cenário. A primeira expectativa dos animais de uma erupção de raiva foi substituída por uma curiosidade reverente. Como ele conseguia lidar com um teste tão emocional com tal serenidade? Ao ver o último eco se dissipar no ar e o silêncio retornar, Léo abriu os olhos. O olhar dele irradiava entendimento, não irritação. Ele se ergueu com uma presença que parecia abranger toda a savana e falou com eco com palavras que ressoaram como trovões suaves. Eco, você expôs sons que espelham os medos e inseguranças que muitos tentam esconder. No entanto, o verdadeiro desafio não é calar esses ecos, mas sim recebê-los com tranquilidade e utilizá-los para se desenvolver. O recado de Léo não se destinava somente a Eco, mas a todos os presentes. Ele partilhou um aprendizado adquirido com seu pai, uma lição que marcou sua vida. A verdadeira força não reside na falta de medo, mas na habilidade de superá-lo sem permitir que ele nos controle. Eco, que iniciou o desafio como instigador, sentiu-se alterado pelas palavras do monarca. Ele compreendeu que a criação do espelho sonoro não expôs a vulnerabilidade de Léo, mas sim evidenciou a magnitude de sua força. Ao ponderar sobre a situação atual, Eco percebeu que a maior provocação não é aquela que procura causar desconforto, mas a que promove transformação. Naquele dia, toda a savana foi impactada pelo conhecimento de Léo. O monarca não só venceu o desafio, como também o converteu numa chance de aprendizado para todos. À medida que o sol se elevava no céu, irradiando mais luz, os animais retomaram suas rotinas, trazendo uma nova percepção. A paciência e a tranquilidade não só resguardam o espírito, como também possuem a capacidade de modificar o mundo à sua volta. Após vencer os 3 obstáculos, a savana parecia respirar um ar renovado. Zip, Giglis e Eco, agora modificados por suas próprias vivências, encaravam Léo não somente como um monarca, mas também como uma fonte de inspiração. A serenidade de Léo, antes vista como um enigma insolúvel, agora era entendida como uma decisão consciente, aprimorada diariamente. Ao notar o interesse autêntico dos 3 amigos, Léo os conduziu até a majestosa figueira mais antiga da savana. Sob sua sombra aconchegante, ele dividiu o segredo de sua tranquilidade, desvendando uma lição recebida de seu pai há muitos anos. A irritação é semelhante a uma tempestade temporária, iniciou ele. Ela pode aparentar ser avassaladora, porém sua fúria rapidamente se esvai, deixando apenas escombros pelo caminho. A força autêntica surge da habilidade de lidar com essa tempestade com a serenidade de uma rocha, sólida e inabalável, ciente de que, no final, o sol sempre volta a resplandecer. Léo esclareceu que sua tranquilidade não era uma característica inata, mas um hábito adquirido. Ele desenvolveu a habilidade de observar a natureza, ponderar sobre suas ações e exercitar a paciência. Manter a calma não soluciona os problemas de imediato, afirmou ele, mas nos proporciona clareza para identificar as soluções genuínas. As suas palavras, repletas de conhecimento, ecoaram intensamente nos corações de Zip, Giglis e Eco. Os 3 amigos compreenderam que cada desafio que tinham elaborado não era somente um teste para Léo, mas também uma chance de aprender. Zip compreendeu a relevância de honrar os sentimentos e lembranças alheias. Giglis descobriu que a felicidade autêntica é mais impactante do que qualquer tentativa de provocação. E Eco compreendeu que encarar os próprios temores com tranquilidade é a rota para a autêntica mudança. À medida que o sol se despedia, colorindo a savana com nuances douradas e alaranjadas, Léo fez uma última ponderação, ligando suas palavras aos ensinamentos universais de moderação. Ele mencionou um trecho que ele considerava sagrado. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Mateus 5:05. Para Léo, a serenidade não era um sinal de fraqueza, mas uma força robusta que surge da tranquilidade interior. A moral do conto vai além da narrativa de Léo e seus amigos. Ela nos instiga a ponderar sobre como podemos implementar esses ensinamentos em nossas vidas. Em uma era marcada pela pressa, competição e conflitos, a serenidade pode parecer fora de lugar, mas é precisamente essa opção consciente pela paz que converte o caos em harmonia. Na savana, sob o brilho da lua, os desafios enfrentados por Léo e seus amigos deixaram lições profundas. Léo ensinou que a verdadeira força está na serenidade diante das adversidades, enquanto Zip, Giglis e Eco aprenderam sobre respeito, alegria compartilhada e coragem para enfrentar medos. Essas lições transcendem a savana,
nos inspirando a escolher a paz e a paciência em um mundo de tensões. Como Jesus nos ensinou em Mateus 5:5, a mansidão é uma força poderosa que transforma vidas. Que possamos aplicar essa sabedoria em nosso dia a dia, deixando um legado de harmonia e compreensão. Se essa história tocou você, compartilhe, inscreva-se no canal e continue essa jornada de reflexão e transformação. Que Deus abençoe sua caminhada. Até breve, sábios das profundezas. Que cada mergulho em sabedoria os leve mais fundo em sua jornada de autodescoberta. Nos vemos no próximo encontro, onde o conhecimento continua a iluminar nosso caminho.